Boa tarde. Boa tarde, presidente, deputado Mauro. Boa tarde, caríssimos colegas deputados. O que me traz aqui hoje é uma pauta, um assunto de extrema importância, que eu gostaria de dividir com os senhores deputados e acrescentar também nessa discussão todas as entidades envolvidas nos direitos das crianças e dos adolescentes, Conselho da Criança e do Adolescente, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Vara da Infância e da Família, Poder Judiciário. E do que eu me refiro, no que eu estou me referindo, é sobre uma quantidade gigantesca de crianças que a gente encontra nas ruas da cidade no período noturno, junto aos bares, lanchonetes, restaurantes, vendendo bala, chiclete, rosa feita de palha, algumas vezes com suas mães, outras vezes sozinhas. Esse é um problema recorrente e a gente percebe um direito violado dessas crianças. Crianças que, na sua grande maioria, deveriam estar em casa, no conforto do lar, com a família. E isso não acontece. Essas crianças são filhos e filhas de mães que estão na informalidade, que trabalham na informalidade, na sua grande maioria mães solo, e que não têm onde deixar seus filhos. Por isso, essas crianças estão com elas nas ruas. Essa uma das características, mas nós temos também as mães que trabalham nos shoppings e que fecham às 22 horas. Nós temos as mães catadoras de reciclados. Nós temos as estudantes, as acadêmicas que estão à noite na faculdade, as estudantes da educação de jovens e adultos, as estudantes de ensino médio, que estão nas nossas universidades, estão nas nossas escolas e não têm onde deixar seus filhos. Eu sou professor e por muito tempo tive, dentro da minha sala de aula, nas turmas de pedagogia, no período noturno, muitas crianças. Então, o que a sociedade pode fazer para ajudar essas mães a exercer a sua maternidade, mas também ter o direito de trabalhar e também ter o direito de dar prosseguimento aos seus estudos? Qual a responsabilidade do Estado nisso? Qual a responsabilidade das instituições com essas mulheres que precisam de um amparo, que não tem uma rede de apoio? E qual a responsabilidade da sociedade com essas crianças que, de certa forma, estão tendo seus direitos violados? Porque lugar de criança à noite não é na rua. Hoje, no Brasil, nós temos um contingente de 11 milhões de mães solo. Dessas 11 milhões de mães solo, 6,9 milhões são mulheres negras. São mulheres negras, mães solo, que não têm uma rede de apoio, são crianças de lares monoparentais, ou seja, só vivem elas, e as crianças não têm uma tia, uma avó, um amigo, um vizinho que possa ajudar na criação dessas crianças para que elas prossigam seus estudos e para que elas sigam uma atividade profissional formalizada, que elas tenham uma ocupação formalizada. Essa falta de rede de apoio leva milhares de mulheres a trabalharem na informalidade sem ter nenhum direito trabalhista garantido. O que a gente pode fazer? De acordo com o Datafolha, 55% das mães brasileiras são solteiras, viúvas ou divorciadas. 44% das mães solo sobrevivem com até 1.212 por mês. E há, pasmem, senhores deputados, 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Isso são dados do Conselho Nacional de Justiça. É óbvio que o ideal seria que as mães não precisassem trabalhar à noite. Este seria o ideal. Mas a realidade é cruel, a realidade é dura, e essas mulheres precisam trabalhar.
Se nós voltarmos um pouco no tempo, uns 30, 40 anos atrás, a gente não tinha uma quantidade de shoppings como nós temos hoje. Nós tínhamos outras atividades que talvez não exigissem o serviço noturno. Mas nós temos as mães que trabalham nas indústrias e que muitas vezes trabalham em turno, que começam às 13 horas e saem às 11. Nós temos supermercados que hoje não fecham mais às 7 da noite. Os supermercados hoje fecham 22, meia-noite, alguns ficam abertos 24 horas, e essas mulheres estão lá trabalhando. E essas crianças, muitas vezes, estão em casa com os irmãos menores. É criança cuidando de criança. É criança que acaba tomando veneno. É criança que acaba se queimando, se cortando. Então, precisamos pensar espaços acolhedores para crianças que não têm com quem ficar durante a noite. E eu não estou falando de creches, senhores. Conheço bem a legislação, sou professora, e a creche faz parte da educação básica. Creche compreende crianças de 0 a 3 anos, no período diurno. Eu estou falando de espaços acolhedores para crianças que não têm com quem ficar à noite. E por isso a gente precisa debater com a sociedade. Como é que se viabilizam? Como é que a gente poderia viabilizar esses espaços? De quem seria a responsabilidade? Porque nós temos um problema sério e que não vai acabar. A realidade do mundo laboral, a realidade das mulheres, hoje é diferente. Essas crianças têm que ter o seu direito resguardado. De ter um conforto, de ter uma alimentação adequada, de ter pessoas responsáveis olhando por elas, para que essas mulheres também tenham mais tranquilidade para trabalhar. Nós temos algumas experiências assim, espalhadas pelo Brasil. Curitiba tem espaços acolhedores noturnos para crianças. Nós temos em São Paulo algumas experiências. Agora, em outubro de 2023, também em São Paulo, foi protocolado um projeto semelhante. Nós temos a experiência da Suécia. Então, assim, alguns exemplos nós temos. O que a gente precisaria é discutir isso com a sociedade e tentar adaptar a nossa realidade, a realidade de Santa Catarina. O fato é que não podemos nos furtar dessa responsabilidade, porque estamos falando de crianças que estão, sim, tendo seus direitos violados. Então, por isso, eu propus o projeto 425 de 2023, que trata da implantação de espaços acolhedores noturnos para crianças em situação de vulnerabilidade. E gostaria muitíssimo de ter a oportunidade de discutir nessa casa, discutir com a sociedade civil, com os órgãos responsáveis pelos direitos das crianças e dos adolescentes, a melhor forma de nós viabilizarmos essa questão para atender essa demanda e dar um pouco de amparo às mulheres que necessitam desse serviço. Fora isso, não posso me furtar de falar que agora, domingo, dia 5 de novembro, nós teremos a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que é uma das políticas mais democráticas de acesso ao ensino superior que estão vigentes no nosso país. É óbvio que a gente gostaria que todo mundo tivesse acesso direto ao ensino superior, porque a gente está falando de educação. E se educação é básica, ela é um direito fundamental do indivíduo, a educação básica deveria ser estendida até o ensino superior. A gente sabe que ainda não temos condições físicas e financeiras e estruturais de fazermos isso, mas é um sonho que merece ser sonhado, que todo cidadão tivesse direito de ingressar no ensino superior sem necessariamente passar por Enem, vestibular ou coisa parecida. Como isso ainda não é possível, e o Enem é uma política pública que tem mostrado resultado, que permite que os jovens, a partir da sua pontuação, escolham a melhor universidade onde cursar, e isso eu falo sem citar a questão da permanência, que aí é uma outra discussão, mas pensando a democratização do acesso ao ensino superior, pensando que pelo Enem os nossos estudantes têm acesso ao ProUni, ao SISU, ao FIES, e que é uma política que já está aí há mais de 20 anos, eu sugiro
o projeto de lei 42623, que nos dias das provas do Enem ofereça ônibus gratuito para todos os estudantes que forem fazer a prova. Isso já acontece em outras cidades, São Paulo é um exemplo disso, eu acho que Santa Catarina pode sim. Mais 30 segundos, deputada. Oferecer esse benefício aos postulantes a uma vaga no ensino superior. Eu acho que nada mais justo. E, para finalizar, então, gostaria de registrar aqui que ontem estive em uma cerimônia com o rei de Angola, na Escola do Olodum, frisando que a Escola do Olodum é a única fora da Bahia, aqui em Florianópolis, que faz um trabalho belíssimo com as crianças. O rei de Angola esteve aqui para estreitar as relações. Para concluir, mais 30 segundos. Dos negros que foram escravizados no nosso país, 60% foram trazidos da Angola. Então, eu faço questão de registrar a presença do rei aqui. Foi uma cerimônia muito bonita, uma cerimônia simbólica. E pensando na passagem do rei aqui, e como essa casa também tem um caráter educativo, eu gostaria de só fazer uma ressalva. Ontem, nesse plenário, eu ouvi... Concluída, deputada. Mais 10 segundos. 10 segundos. Eu ouvi alguém falar em denegrir. E, pedagogicamente, gostaria de dizer que essa palavra tem um cunho racista, que não se usa mais. Foi naturalizada por muito tempo, mas não se usa mais. Denegrir é tornar negro. Então, assim, que a gente possa aprender juntos e entender que algumas expressões racistas naturalizadas ao longo da história, para o nosso período, não cabem mais. Ok, gente? Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Quero aqui agradecer e cumprimentar